Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o Cauê Oliveira. Está começando mais um vídeo aqui, meus irmãos, no meu canal do YouTube. Eu creio que Deus vai falar com você aqui neste momento. Meus irmãos, eu tenho uma mensagem de Deus para você. O Espírito Santo de Deus tocou muito forte em mim aqui neste momento e eu creio, meus irmãos, vai ser uma bênção. Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu quero fazer uma oração por você. Eu quero interceder pela sua vida neste momento, amém? Mas primeiro nós vamos ouvir uma mensagem. Primeiro nós vamos meditar, na palavra de nosso Deus, amém? Eu creio que vai ser uma bênção, amém? Mas antes de começar esta mensagem, meus irmãos, para você que está vendo esta mensagem e não é inscrito no meu canal do YouTube, eu peço a você que se inscreva no meu canal do YouTube. É só você clicar nesse botãozinho vermelho que está logo aqui abaixo do vídeo, inscrever-se, e preste muita atenção. Assim que você clicar nesse botãozinho vermelho, eu peço a você também clica no sininho escrito todas. Você precisa clicar nesse sininho, porque só assim você receberá os meus próximos vídeos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a passagem que eu tenho para vocês hoje é uma passagem muito conhecida. É uma passagem que nos ensina que nós devemos ter fé, que nós devemos confiar no Senhor. Amém? Essa passagem é encontrada no livro de Marcos, capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos do versículo 35 até o versículo 41. Preste muita atenção no que a palavra de Deus diz. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passaremos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-te, inunde-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grandes temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, meus irmãos. Olha que passagem, meus irmãos, que nós que somos cristãos devemos que aprender. Meus irmãos, aqui nesta passagem, Jesus lhe começou a ensinar os seus discípulos à beira do mar. E ali também estava uma grande multidão. Jesus estava ensinando os seus discípulos. E Jesus lhe subiu em um barco e começou a ensinar os seus discípulos. E ali também havia uma grande multidão ali perto de Jesus, porque Jesus lhe estava ensinando aquela multidão e os seus discípulos. Jesus lhe estava dentro do barco ensinando os seus discípulos e uma grande multidão também estava ali. Eles estavam no mar, e este mar chamavam Mar da Galileia. Jesus estava ensinando os seus discípulos à beira do mar, e este mar era o Mar da Galileia. E naquele momento Jesus ele ordenou os seus discípulos que entrassem no barco, porque Jesus lhe disse: vamos para a outra margem. E a Bíblia conta que eles se despediram da multidão, e Jesus ali foi, e os discípulos também montaram dentro do barco. Pronto, eles foram adiante para o outro lado da margem, daquele mar, E este lugar que Jesus iria chamava Gadara.
que era o lugar onde Jesus iria fazer essa travessia, e esta outra margem chamava Gadara, aonde Jesus iria libertar um homem que estava possuído por um espírito imundo, e Jesus iria o libertá-lo. Mas no meio daquela travessia, eis que levantou, meus irmãos, um grande temporal de vento, de modo que as ondas elas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco estava quase a se encher-se de água. E Jesus estava na polpa do barco, sobre a cabeça, sobre um travesseiro, e os discípulos estavam aterrorizados, com muito medo mesmo. Mas não, os discípulos não eram para ficar com medo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus ele já falou para os seus discípulos que eles iriam conseguir enxergar o outro lado do barco, do outro lado, né, deste lugar, neste mar. Jesus ele já disse que eles iriam enxergar do outro lado, né, deste mar, né? E não deveria, né? Eles não teriam como temer, porque era o próprio Deus que estava ali, né, meus irmãos, dentro ali daquele barco. Era o próprio Deus que estava ali, né? E no meio, meus irmãos, depois dessa tempestade, os discípulos ficaram aterrorizados e eles foram acordar Jesus, porque Jesus estava dormindo, porque ele estava muito cansado, provavelmente, porque passou o dia inteiro ensinando aquela multidão e seus discípulos, né? E provavelmente, né, meus irmãos, Jesus ele estava muito cansado, porque Jesus ele já disse que eles iriam chegar ao outro lado deste mar, né? Que eles iriam chegar com o barco ao outro lado, né, deste mar, né? Então, Jesus ele levantou e acalmou aquela tempestade e disse ao mar: acalma-se, aquiete. E Jesus ele disse para os seus discípulos: por que vocês estão assim tão trêmulos? Parece que não têm fé. Ou seja, meus irmãos, olha para você ver, meus irmãos. Por isso que nós devemos ter a nossa fé. Porque naquele momento Jesus ele disse aos seus discípulos: por que vocês estão assim com tanto medo? Homens que não têm fé? E naquele momento, aquelas pessoas, né, diziam uns aos outros discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, meus irmãos? Meus irmãos, aqui nós aprendemos uma coisa, que nós precisamos ter fé. É o principal aqui desta passagem. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que nos ama, nós servimos a um Deus que nos guarda. E quantas tempestades, meus irmãos, que nós estamos passando hoje, né? Às vezes nós passamos por muitas dificuldades em nossa vida, né? Por uma grande tempestade. Mas deixa eu falar para vocês, meus irmãos. Depois de uma grande tempestade, vem um grande arco-íris. Coloque a sua esperança em Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Confie no Senhor e Ele tudo fará. Amém? Então tenha fé, porque a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé ela é um firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E neste mesmo capítulo, a Bíblia diz que foi pela fé que Abel ofereceu mais sacrifício a Deus do que Caim, do qual Abel foi um testemunho, porque Abel foi pela fé que Abel ofereceu a Deus mais sacrifício do que Caim, do qual ele obteve um testemunho de ser justo. Amém? Então tenha fé, meus irmãos, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Confie no Senhor. Deus tem um plano maravilhoso pela sua vida. Porque quando você confia em Deus, quando você crer na palavra de Deus, quando você aceita Jesus na sua vida, o seu nome está escrito no livro da vida. Agora você é guia da vida eterna. Glória a Deus. Eu creio, meus irmãos, que o Espírito Santo já está falando com muito de vocês. Mas, meus irmãos, nós não precisamos ficar com medo, porque Jesus ele está no barco. Porque Jesus ele sabe que nós estamos passando. Jesus ele está conosco. Jesus é um Deus todo-poderoso. Porque até mesmo Jesus ele disse: eu e o Pai somos apenas um.
Então, Jesus e Deus são apenas um. Então, confie no Senhor e Ele tudo fará. Amém? Então, meus irmãos, quantas tempestades que você está passando hoje, quantas lutas, meus irmãos, mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos entregar nossa vida para Jesus. Porque a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 24, que assim como foi os dias de Noé anteriores ao dilúvio, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Eu vou explicar para vocês. Meus irmãos, é porque nos tempos de Noé, ele pregou para aquelas pessoas. Voltando lá atrás, Deus falou com Noé: Noé, você vai construir uma arca, porque eu vou acabar com a raça humana. Porque Deus, ele queria salvar a família de Noé. Noé e sua família. Então Noé respeitou a Deus. Noé construiu uma arca de madeira. E Deus falou: Noé, você vai colocar cada uma espécie de animal dentro desta arca. Então Deus trouxe os animais perto da arca. E Noé fez com que aqueles animais entrassem dentro da arca, uma espécie de cada animal do mundo. Então aqueles animais entraram ali dentro. E Noé, ele pegou o dilúvio desprevenido. É por isso que a Bíblia está dizendo que como foi nos tempos de Noé anteriores ao dilúvio, assim também será a vinda do Filho do Homem. Por quê? É porque Noé, ele pegou o dilúvio desprevenido e nós também iremos pegar a vinda de Jesus desprevenido. Porque Jesus lhe disse: eis que venho como ladrão à noite. Porque Jesus disse: eis que venho como ladrão à noite. É porque Jesus também ele já fez uma parábola de um pai de família que fica sabendo que sua casa seria assaltada. Qual pai de família que não vigiaria para que sua casa não fosse roubada? Ou seja, vigiai e orai, porque não sabeis o dia em que vosso Senhor virá com poder e grande glória. Amém? Deus tem preparado, meus irmãos, uma eternidade para nós. Nós precisamos confiar no Senhor, porque aquilo que Deus tem preparado para você, nós não conseguimos imaginar. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que o apóstolo Paulo disse, quero ler com vocês, diz assim: mas eu estou certo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo já está falando com muitos de vocês aqui agora. Eu creio que esta palavra ajudou muito você, porque foi o Espírito Santo de Deus que tocou em mim, e quando o Espírito Santo toca, nós não possamos deixar para depois. Então, meus irmãos, os discípulos eles não deveriam que temer, porque Jesus lhe disse que eles iriam conseguir chegar ao outro lado com ele nesse barco, que eles iriam conseguir, né, do outro lado, né, meus irmãos? Com o barco que eu estou tentando falar, né? Jesus ele disse que eles já iriam conseguir chegar ao outro lado, né, deste mar, né, que era o mar da Galileia. E Jesus ele iria, né, expulsar um homem que estava possuído por um espírito imundo. Amém? Eu creio que Deus falou com você através desta mensagem. Agora eu quero que você deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários deste vídeo. Para você que foi tocado aqui agora, meus irmãos, eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder pela sua família, porque o meu papel aqui nesta terra é fazer com que você siga a Cristo, é fazer com que você confie no Senhor, porque Satanás ele já perdeu, e nos fins dos tempos, Satanás será lançado um lago de fogo, assim como também os falsos profetas. Eles serão atormentados dia e noite para toda a eternidade. Mas nós que entregamos nossa vida para Jesus, mas nós que se arrependemos, né, por tudo que fizemos de errado e aceitamos Jesus como nosso Senhor Jesus e Salvador, nós viveremos
pelos séculos dos séculos, na eternidade, na presença do Pai. Então, meus irmãos, confie no Senhor, porque nós estamos prestes a viver eternamente com o Senhor, porque a vinda de Jesus é um dos dias mais esperados pelos cristãos, é um dos dias, de maior alegria entre nós, meus irmãos, porque nós iremos viver internamente na presença do Pai, que nós iremos viver internamente com Jesus, numa nova Jerusalém, porque Jesus virá e buscará a noiva. E esta noiva é a igreja. Glória a Deus. A noiva que Jesus se referiu na Bíblia é a igreja. Amém? Jesus ele voltará para buscar tua igreja. Amém? Porque, meus irmãos, Jesus ele venceu tudo aqui neste mundo. Tudo aquilo que eu e você passamos hoje, Jesus também já passou. Jesus já foi atentado de todas as formas pelo diabo. Quando Jesus ali jejuou 40 dias e 40 noites e jejuando 40 dias e 40 noites, Jesus estava jejuando no deserto da Judéia. E depois desses 40 dias e 40 noites e jejuando, quem aparece para tentá-lo? Satanás. Satanás fez de tudo para fazer com que Jesus pecasse. Mas Satanás ele não conseguiu enganar Jesus, porque Jesus ele usou as palavras do Pai e não caiu nos planos do diabo. Glória a Deus. Porque há uma promessa no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Escuta bem esta promessa, meus irmãos. Diz assim: submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Glória a Deus. Se você estiver passando por uma situação difícil hoje, você não tem que aceitar esta dificuldade, mas sim resistir essa dificuldade. Amém? Eu creio que você está entendendo. Porque Jesus ele venceu o pecado e o diabo na cruz. Porque parece que o diabo ele venceu. Porque ele realmente conseguiu matar o Filho de Deus. Mas houve um momento maravilhoso ali naquela cruz, que a Bíblia diz que Jesus ele perdoou todos os nossos pecados ali naquela cruz. Todas as nossas dívidas que nós tínhamos com Deus foi pregado com Jesus ali naquela cruz. Tudo aquilo que nós devíamos a Deus, Jesus pagou o preço de nossos pecados. Porque o preço do pecado, Jesus ali levou. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo já está falando com muito de vocês aqui neste momento. Confie no Senhor de todo o teu coração. Espere nele, descanse nele e o mais ele fará acontecer. Porque a Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Ou seja, aquilo que nós não conseguimos fazer, mas Deus ele consegue. Glória a Deus. Então aqui nós aprendemos que nós precisamos ter fé. Nós aprendemos que Jesus ele venceu o diabo e o pecado na cruz. Sabemos que Jesus foi atentado de todas as formas, mas ele usou as palavras do Pai e não caiu no plano do diabo. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Agora eu quero fazer uma oração para você no final desta mensagem. Eu creio que Deus falou com você. Eu quero que você deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários deste vídeo, porque eu quero orar pela sua vida e quero interceder pela sua vida. Amém? Deixe o seu pedido aqui, porque eu estarei jejuando pela sua vida e clamando a nosso Deus. Feche os olhos se você puder, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças a Deus por este momento que pudimos mais uma vez, Pai, ouvir a Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, que nós sentimos que o Senhor está aqui conosco. Pai, agora eu te peço que o Senhor fique em cada um coração neste dia.
Ô Pai querido, eu coloco na tua santa presença agora, ó Pai, a vida desse irmão ou irmã que está vendo, que está ouvindo esta mensagem. Ó Senhor, quantos agora, ó Pai, estão passando por dificuldades, ó Pai? Quantos agora estão travados no pecado? Ó Pai, esta pessoa que está viciada no álcool, que está viciada nas bebidas alcoólicas, tira esse plano do diabo desta pessoa agora, ó Pai. Dá cura, dá vitória, ó Pai. Que este vício, Pai, de bebidas alcoólicas possa plantar por terra em nome de Jesus, Pai. Tire toda a enfermidade, tire todo o ódio, tire toda a angústia, ó Pai, e plante por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que esta pessoa possa... Que o Senhor possa dar o livramento para esta pessoa no álcool. Tire esta bebida alcoólica dela agora, ó Pai. Dá a cura, dá a vitória, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que todos os planos do diabo contra nós, ó Pai, que o Senhor possa repreender e plantar por terra agora, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Pai, sustenta a nossa fé, porque a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Oh Deus, sustenta a nossa fé, para que tudo aquilo que nós fazemos dia por dia possa ser tudo de acordo com a Tua palavra. Oh Senhor, que a cada dia mais nós possamos crescer espiritualmente, que o Senhor possa sempre colocar o ânimo em nossos corações, de estarmos sempre orando, de estarmos sempre, ó Pai, colocando o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, Pai, porque vale a pena respeitar o Senhor. Ó Senhor, nos discipline, Pai, nos ajude, nos apoie, nos guarde, Pai. Esteja com a Tua mão sempre estendida para nós, Pai. Que todas as pedras que Satanás estiver tentando lançar no caminho desta pessoa, desta vida, eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Que todos os planos do diabo, Pai, contra esta pessoa, que o Senhor possa plantar por terra e repreender esta obra do diabo agora, Pai, e plantar por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Mas que não seja como eu quero, mas sim como Tu queres, ó Pai. Porque a Tua palavra diz, ó Pai, que a vontade do Senhor para nós é justa, bela e agradável. Então cumpre, ó Pai, a Tua vontade em nós, ó Pai. Nos discipline, ó Pai, nos ajude, nos apoie, ó Pai. Ó Pai, porque às vezes, ó Pai, as dificuldades são tão grandes, parece que não terá fim, mas nós sabemos que o Senhor é a saída, é a solução de nossos problemas, ó Pai. Nós colocamos, ó Pai, tudo diante do Senhor. Nós colocamos, ó Pai, tudo nas Tuas mãos, porque o universo está tudo nas Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, perdoe por todos os nossos pecados, ó Deus. Nós se arrependemos, ó Pai, por tudo que fizemos de errado, de coração ao Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos apoie, nos dando a libertação e nos auxiliando sempre. Em nome de Jesus, ó Pai. Que todos os pedidos de oração, Pai, que foram falados aqui nos comentários deste vídeo, que o Senhor possa queimar e cumprir em nome de Jesus, ó Pai. Mas que seja tudo a Tua gloriosa vontade, Pai. Mas eu imploro, eu suplico com todo o meu coração, Pai. Que todos os pedidos de oração, Pai, que foram falados aqui nos comentários deste vídeo, Pai, eu te peço que o Senhor possa cumprir. Pôr Teu azeite em cada um e nos dar Tua unção. Em nome de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Que a graça de Deus e a comunhão de Deus Pai, o amor e consolador Espírito Santo esteja sobre esta pessoa, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.